No início do filme, somos apresentados a Chris Johnson. Ele está sentado num restaurante, observando o relógio com atenção, aguardando um instante específico. Quando os ponteiros finalmente alcançam o horário certo, ele se vira bruscamente em direção à entrada. Mas nada acontece. Chris vive em Las Vegas e ganha a vida se apresentando em um pequeno show sob o nome artístico de Frank Cadillac. No palco, ele realiza truques de previsão do futuro, mas o público acredita estar apenas diante de mais um número de ilusionismo. Durante uma apresentação, ele convida uma mulher da plateia ao palco e prevê com precisão o segundo exato em que o colar dela irá se soltar. O acessório cai exatamente no momento previsto, arrancando aplausos da plateia, que encara tudo como um truque bem ensaiado. O que ninguém percebe é que, entre os espectadores, 2 agentes do FBI observam cada movimento com atenção. Fora dos palcos, Chris passa o tempo em cassinos. Ele faz apostas pequenas e ganha apenas o suficiente para sobreviver, usando sua habilidade com extremo cuidado. A regra é clara: nada de grandes vitórias, nada de prêmios enormes. Ele sabe que chamar atenção demais seria um erro. Mesmo assim, a equipe de segurança do cassino começa a desconfiar. Liderados pelo chefe de segurança Roy Ball, eles acompanham as jogadas pelas câmeras. Há algo estranho no comportamento daquele jogador. Antes mesmo que a equipe se aproxime da mesa, Chris já prevê o que está prestes a acontecer e se dirige calmamente para trocar suas fichas. Enquanto caminha pelo salão, ele tem uma visão repentina do futuro. Em poucos segundos, um homem armado se aproximará do caixa e atirará em 2 funcionários, agindo no exato instante previsto, quando o assaltante surge. O criminoso aponta a arma, mas Chris reage num movimento rápido. Arranca o revólver de suas mãos e o neutraliza. Uma tragédia é evitada. O problema é que a segurança do cassino não entende o que realmente aconteceu. Para eles, tudo o que aparece nas câmeras é Chris segurando uma arma. Em segundos, todos os seguranças são acionados para capturá-lo. Usando sua habilidade, ele passa pelos guardas com facilidade, antecipando cada movimento com até 2 minutos de antecedência. Ele se move entre eles como se fosse invisível, sempre um passo à frente. Já no estacionamento, Chris rouba o primeiro carro que encontra e foge em alta velocidade. Agora, além da segurança do cassino, a polícia também entra na perseguição. Uma caçada intensa se desenrola pelas ruas de Las Vegas. Ao se aproximar de uma linha férrea, ele vê o que está prestes a acontecer. Um trem cruzará os trilhos em poucos segundos, e o carro não terá velocidade suficiente para passar. Ele então revisita aquele futuro, acelera ainda mais e consegue atravessar no último instante. O trem bloqueia os perseguidores e Chris escapa. Enquanto isso, a agente do FBI Kelly Ferris analisa as imagens da fuga, revisando cada passo com atenção. Para ela, fica claro que aquele homem não é apenas um mágico habilidoso. Ele realmente possui uma capacidade extraordinária. Antes que ela possa avançar nessa investigação, sua chefe a interrompe com um problema maior. Terroristas roubaram um artefato nuclear e planejam detoná-lo em Los Angeles. O FBI procura a bomba desesperadamente, mas sem sucesso. Diante dessa ameaça, Chris parece irrelevante para a hierarquia. Ainda assim, Kelly insiste. Ela acredita que a habilidade dele pode ser a única chance de localizar o artefato a tempo. Para entender melhor como tudo funciona, ela convoca Roy Ball para um interrogatório. Analisando as gravações das jogadas no cassino, Kelly chega a uma conclusão. Chris consegue enxergar o futuro com pelo menos 1 minuto e meio, talvez até 2 minutos de antecedência, o suficiente para mudar tudo. Enquanto isso, ele procura um velho amigo chamado Irv. O homem o repreende pelo carro roubado e demonstra preocupação com o rumo que sua vida está tomando. Os dois jogam sinuca e conversam sobre uma mulher que Chris viu em suas visões. Ela é a única pessoa que ele consegue enxergar além do limite de 2 minutos. Convencido de que aquela desconhecida pode ser o amor de sua vida, ele ignora os conselhos de Irv para esquecer essa ideia e evitar riscos. De repente, Chris congela. Ele acaba de prever que, em menos de 1 minuto, um agente do FBI entrará ali. Desta vez, porém,
Ele decide não fugir. Pela primeira vez, quer saber o que eles realmente querem. Quando Kelly chega, pede que Irv se retire e fica a sós com ele. A agente sugere que sabe sobre sua habilidade, mas Chris finge que tudo não passa de truques de palco. Sem rodeios, ela expõe a situação da arma nuclear e pede ajuda, apelando para o senso de dever e patriotismo. Chris recusa. Ele não quer que o governo saiba do que é capaz. Ele permanece irredutível. No instante seguinte, agentes armados do FBI invadem o local e cercam Chris. Mas então, tudo se desfaz. Tudo aquilo fazia parte de um futuro que ele já havia previsto. Rapidamente, ele escapa pelos fundos. Quando Kelly entra novamente na sala de sinuca, encontra apenas Irv jogando sozinho. Ela percebe que chegou segundos tarde demais. Pouco depois, Roy Ball caminha pelo estacionamento quando é abordado por um casal estranho, que se apresenta como funcionários da comissão de jogos. Ao dizer que não sabe nada sobre Chris Johnson, ele é baleado nos 2 joelhos e derrubado no chão, com uma faca pressionada contra sua garganta. Eles exigem informações sobre o homem conhecido como o Profeta. Eles sabem que alguém com habilidades especiais pode atrapalhar seus planos. Em meio à dor, Roy entrega tudo o que sabe. Enquanto isso, Chris está novamente no mesmo restaurante. Ele segura um copo, observa o relógio e agora tem certeza do momento exato. A porta se abre e a mulher de suas visões entra. Desta vez, o futuro não falha. Ela passa por ele, que permanece imóvel por alguns segundos e se senta sozinha em uma mesa. Pouco depois, ele se aproxima com cautela e pede permissão para se sentar. A resposta é fria. A garota o dispensa sem demonstrar o menor interesse. Usando sua habilidade, ele antecipa diferentes possibilidades. Em sua mente, simula variações daquele mesmo instante, buscando as palavras certas para iniciar a conversa. O desfecho, porém, nunca muda. Fica claro que ela não está disposta a se envolver. Então, um homem de terno branco entra no local, chama a garota pelo nome, Liz, e se senta à mesa dela. Trata-se de Kendall, o ex-namorado. Ele pede uma segunda chance, mas é rejeitado. A conversa esquenta rapidamente, e Kendall perde o controle, segurando o braço dela com brutalidade. Diante da situação, ele decide intervir. O ex-namorado tenta atacá-lo, mas cada golpe é evitado com facilidade, como se já fossem esperados. No meio da confusão, ele se apresenta e tenta aliviar o clima com um truque simples, fazendo moedas surgirem do nariz do homem. Nada disso funciona. Mais uma vez, o futuro se mostra inútil. O tempo retrocede novamente. Dessa vez, tudo acontece da mesma forma, exceto por um detalhe. Em vez de desviar, ele permite que Kendall acerte o soco em seu rosto. O impacto muda tudo. Liz reage imediatamente, expulsa o ex-namorado e ajuda o desconhecido a se levantar. Agora, ela o convida a se sentar. Ele explica que teve o carro roubado e precisa chegar até uma reserva indígena. Por coincidência, ela está indo para lá. Liz trabalha como professora na região e aceita dar carona. Os dois pegam a estrada, cruzando paisagens amplas e impressionantes, próximas ao Grand Canyon. Durante a viagem, ele tenta puxar conversa, acreditando que aquele encontro não foi obra do acaso. Liz, no entanto, permanece cautelosa, sem compartilhar do mesmo entusiasmo. Enquanto isso, agentes do FBI interrogam os funcionários da lanchonete. A garçonete informa a direção seguida pelo casal. Pouco depois, chega uma notícia ainda mais grave. Roy Ball foi encontrado morto, com a garganta cortada. Fica claro que os mesmos terroristas que planejam o ataque nuclear também estão atrás dele. Eles precisam eliminá-lo antes que interfira. Pouco depois, vemos um porto onde contêineres são descarregados discretamente. Entre eles, está a instalação nuclear. São esses homens os responsáveis pela morte do chefe de segurança do cassino. Mais tarde, o casal chega à reserva indígena. Liz entrega um presente de aniversário a um de seus alunos. Chris também se envolve, mostrando ao garoto um truque curioso. Transforma uma pedra em um pequeno lagarto. A criança fica encantada. Aos poucos, Liz começa a se abrir. À noite, os dois seguem viagem sob uma chuva intensa. O cansaço vence, e ela adormece apoiada em seu ombro. Mais à frente, a estrada está bloqueada. A chuva destruiu parte da pista, e não há passagem. Sem alternativa, eles retornam e se hospedam no hotel mais próximo. Câmeras de tráfego identificam o carro de Liz,
e o FBI rastreia a localização. A ordem é clara: seguir imediatamente para lá. Existe uma chance real de capturá-lo. O casal se instala no Hotel Cliffhanger. O quarto tem apenas uma cama. Com educação, ele decide dormir no carro. Liz não discorda, mas sua expressão revela conflito. Durante a noite, ela não consegue pegar no sono e observa a escuridão pela janela. Na manhã seguinte, o FBI confirma a localização exata. Enquanto isso, uma reunião de emergência acontece na sede da agência. O alerta nuclear atinge o nível máximo. A bomba pode ser detonada a qualquer momento. Diante da gravidade da situação, a agente responsável insiste. Apenas ele pode ajudar a encontrar o artefato. O diretor concorda e autoriza a operação. O FBI entra em mobilização total. Do outro lado, os terroristas monitoram cada movimento. O líder do grupo decide seguir a equipe da agente. Se chegarem até o profeta, eles chegarão primeiro e irão matá-lo. De volta ao hotel, ele surpreende Liz com mais um truque. Um simples pedaço de papel se transforma em uma rosa real. O gesto finalmente quebra a resistência dela. Liz permite que ele se aproxime. Os dois passam a noite juntos. Enquanto isso, o FBI ajusta o plano. Cercá-lo de forma convencional é inútil. Ele sempre vê o perigo antes. A solução precisa ser diferente. A decisão é usar Liz. Quando ela sai para fazer compras, é interceptada. A agente se apresenta, mostra o distintivo e oferece uma carona. Liz fica em choque ao ver as imagens do cassino, onde ele aparece segurando uma arma. Aos poucos, ela é convencida de que se envolveu com alguém perigoso. As instruções são precisas. 2 minutos depois que ele sair do banho, ela deve colocar um sedativo em sua bebida. Nesse intervalo, ele não conseguirá prever o que está por vir. Liz fica confusa, mas acaba concordando. Ela acredita estar fazendo a coisa certa. De volta ao quarto, pede para que ele vá tomar banho. Do lado de fora, agentes do FBI se posicionam ao redor do hotel, conferindo os relógios e aguardando o instante exato para agir. O que eles não sabem é que não estão sozinhos. Em uma colina próxima, homens do grupo terrorista observam a entrada do hotel pela mira de um rifle de precisão. A ordem é direta: eliminar o profeta na primeira oportunidade. No quarto, Liz prepara um copo d'água e dissolve comprimidos nele. Quando ele sai do banho, ela estende o copo, mas congela no último instante. Incapaz de seguir adiante, o interrompe e revela todo o plano do FBI. Liz admite que não consegue trair alguém por quem passou a sentir algo verdadeiro. Ele não se surpreende. Aquela possibilidade já fazia parte do que havia previsto. Agradece pela honestidade e, pela primeira vez, revela a verdade sobre sua habilidade. Para provar, liga a televisão e começa a repetir, palavra por palavra, as falas dos apresentadores, segundos antes de serem ditas. Liz fica em choque. Agora, acredita. Antes de sair, ele entrega um bilhete com instruções claras. Diz que precisa ir embora, mas promete que voltará se ela esperar. Deixa $10.000 com ela. Se despede com um beijo e sai do quarto. À distância, Kelly percebe que o plano falhou. Instantes depois, ele salta do segundo andar direto em direção ao desfiladeiro. A agente reage rápido e envia equipes para interceptá-lo. Seguindo as instruções recebidas, Liz entra no carro, coloca um peso no acelerador e direciona o veículo ladeira abaixo. Em alta velocidade, o carro colide com a enorme decoração do hotel, formada por troncos gigantes. Enquanto isso, ele desce correndo pelo terreno íngreme. O atirador dispara, mas o tiro é evitado com facilidade, já que a trajetória da bala havia sido antecipada. Logo em seguida, o carro desgovernado e os troncos começam a despencar montanha abaixo. Ele se esquiva por segundos, desviando tanto do veículo quanto dos destroços. Na base do desfiladeiro, Kelly já o espera com a arma em punho. Nesse exato momento, os troncos despencam do alto. A agente percebe que não tem para onde fugir. Ele a puxa pela mão e indica o único ponto seguro. Os dois saltam a tempo, enquanto os troncos passam violentamente ao lado. No fim, a vida dela é salva. Em troca, o FBI o prende. Algemado, ele é levado sob custódia. Ao mesmo tempo, os terroristas sequestram Liz. Eles entendem que a garota é a chave para atrair o profeta e decidem usá-la como isca. Em seguida, ele aparece amarrado a uma cadeira na sede do FBI. Dispositivos mantêm seus olhos abertos à força, impedindo qualquer descanso. Uma transmissão ao vivo
é ligada diante dele. A ideia é simples: fazê-lo enxergar o futuro e identificar onde e quando o ataque acontecerá. De repente, sua mente é projetada à frente no tempo. Na tela, surge uma cena devastadora. Liz está no topo de um prédio, presa a explosivos. A detonação acontece. Ela morre. O choque é imediato. Ele retorna ao presente em desespero e se recusa a continuar daquela forma. Exige ser solto. Sem acordo, é levado para uma cela. Na cela, Chris pede um cigarro ao guarda. Enquanto espera, percorre mentalmente dezenas de futuros possíveis, até encontrar o único caminho viável. No instante certo, incapacita o agente e foge, antecipando cada movimento. Atravessa o prédio desviando das equipes e alcança as ruas de Los Angeles. A perseguição começa. Ele segue para o ponto exato que já havia visto. No topo de um estacionamento, Kelly o alcança. Desta vez, algo mudou. Sua visão se estendeu muito além do normal. Quase 2 horas à frente, ele entende que tudo não passa de uma armadilha. Sem tempo a perder, propõe um acordo. Ele ajuda a encontrar a bomba, mas Liz precisa ser salva. Sem alternativas, a agente aceita. Ele avança até a borda do prédio, completamente exposto. Em um edifício próximo, um atirador mira. O disparo ecoa. Ele cai, fingindo ter sido atingido. A equipe calcula a posição do sniper e reage. O atirador é eliminado. Ele se levanta ileso. Olhando ainda mais adiante no futuro, descobre a placa da van que transporta Liz. Naquele exato momento, os terroristas colocam a garota, presa a explosivos, dentro do veículo e seguem em direção ao porto. Ela é a isca final. Ele assume o comando da operação, orientando cada passo da equipe do FBI. O cerco começa. A van é interceptada no ponto exato indicado. Os terroristas tentam fugir. Sob orientação precisa, Kelly atinge os barris de combustível próximos. A explosão faz o veículo capotar. Liz consegue escapar e se esconder entre os contêineres do porto. A equipe de captura, agora guiada por ele, avança para resgatá-la. Antes que a equipe consiga alcançá-la, os terroristas chegam primeiro até a garota. Eles capturam Liz e passam a usá-la como escudo humano, tentando recuar protegidos pela refém. O profeta avança com o time do FBI para dentro de um enorme cargueiro. Usando sua habilidade, ele antecipa exatamente onde os inimigos instalaram armadilhas explosivas. Guiando o grupo por um trajeto seguro, evita a detonação de várias bombas espalhadas pelo cargueiro. Então algo incomum acontece. Em sua mente, ele passa a percorrer dezenas de futuros ao mesmo tempo, como se estivesse simultaneamente em vários pontos do navio, vasculhando cada compartimento em busca de Liz. É como se múltiplas versões dele corressem pelo interior do navio ao mesmo tempo. A localização da garota finalmente é identificada. Um confronto armado se inicia. Alguns terroristas são neutralizados, mas a vitória tem um preço alto. Um agente do FBI é morto, Cavanaugh, parceiro de Kelly. A perda atinge a agente em cheio, mas a operação continua. O grupo avança até o porão do navio, onde encontra o líder terrorista, Smith, mantendo Liz à sua frente como escudo, com uma arma pressionada contra a cabeça dela. Ele ameaça matá-la se alguém se aproximar. Diante da situação, o profeta começa a percorrer todas as possibilidades futuras. Ele vê dezenas de desfechos diferentes, mas na maioria deles, alguém acaba morto. Até que encontra o único caminho possível. Sem hesitar, parte em direção a Smith. O terrorista dispara. O primeiro tiro é evitado, o segundo também. Em seguida, o terceiro. Ele se move como se estivesse dançando entre as balas, antecipando cada disparo. No instante exato, Kelly atira. O disparo atinge Smith diretamente na cabeça. O líder terrorista cai. Liz é finalmente salva. Ele a abraça, aliviado, mas a ameaça ainda não acabou. A bomba nuclear não está no porto. Kelly percebe que o ataque acontecerá em outro lugar. Ela leva o profeta até um sismógrafo, um dispositivo capaz de indicar o ponto da futura explosão. Ele observa o equipamento, tentando enxergar adiante no tempo. Seu rosto empalidece. Ele entende que cometeu um erro. Tudo não passava de uma armadilha. Os terroristas ganharam tempo de propósito. Naquele instante,
Uma explosão monstruosa atinge o centro de Los Angeles. Um cogumelo nuclear se ergue sobre a cidade. A onda de choque varre tudo à sua frente. Milhões de vidas são perdidas. Ele e Liz observam a destruição, tomados pelo horror. Em seguida, a onda de choque os alcança. Um clarão branco toma conta de tudo. Então ele abre os olhos. Está deitado em um quarto do Hotel Cliffhanger. Liz dorme tranquilamente sobre seu peito. Lá fora, o dia amanhece. A explosão, a destruição, tudo aquilo não passou de um dos futuros possíveis. Ele havia enxergado longe demais e viu o que aconteceria se não ajudasse o FBI. Sem perder tempo, pega o telefone e liga para Kelly. Ele aceita ajudar, mas impõe uma única condição. Liz não pode ser envolvida em nada disso. A agente promete garantir a segurança da garota. Ele acorda Liz, diz que precisa sair para resolver algo importante, mas garante que vai voltar. Pede que ela espere. Após um último beijo, ele deixa o quarto. Sentado na varanda do hotel, um pensamento atravessa sua mente. Um SUV preto se aproxima. Kelly desce do veículo. Ele entra no carro. Os dois partem para salvar Los Angeles. Ele pode mudar o futuro e salvar milhões de vidas. Pela primeira vez, tem a chance de consertar tudo. Ele viu a catástrofe, mas também enxergou o único caminho para impedi-la.